Olá, gente! Estou aqui mais uma vez e hoje eu quero falar com vocês sobre a necessidade de nós evangelizarmos, amém? Então, vamos começar pela palavra. Vamos para o livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz o seguinte: E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. E o versículo 16 diz: Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E em algumas versões diz: quem não crer já está condenado. Então, a primeira coisa que eu quero pontuar sobre a questão de entender a necessidade do evangelismo é porque quem não crê será condenado. Quem não crê já está condenado. E como cristãos, como pessoas que cremos que nós temos a salvação em Cristo Jesus, nós temos que instintivamente entender e querer que o nosso próximo seja salvo também, porque o mandamento do Senhor é, primeiramente, amar Deus sobre todas as coisas e, em segundo lugar, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E se nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós não vamos querer que o nosso próximo tenha a salvação também? Não vamos querer que ele seja salvo? Vamos querer que ele passe a eternidade com o Pai e não num lugar de sofrimento eterno? Então, é lógico que a nossa vontade, o desejo do nosso coração, deve ser igual ao desejo do coração do Pai, que é o desejo de que todos sejam salvos, que nenhum se perca. E muitas vezes nós ficamos presos no nosso comodismo, na nossa vida de conforto, né? De todo domingo na igreja, todos os dias que tem culto a gente está cultuando o Senhor e a gente se colocar à disposição da igreja para servir em todas as atividades. E é maravilhoso a gente servir dentro das quatro paredes da igreja, mas a gente tem que entender que evangelizar é preciso. É preciso que o reino de Deus se expanda. E a palavra diz que Jesus ele só virá se todos ouvirem. Então, está escrito: quando todos estiverem ouvido a palavra, então virá o fim. Né? Quando todos tiverem ouvido as boas novas, então virá o fim. E muitas vezes nós louvamos: Maranata, ora vem, Maranata, ora vem. Mas o que nós estamos fazendo para apressar a vinda de Jesus? Porque a forma que nós podemos apressar de fato a vida de Jesus é indo e pregando àqueles que ainda não ouviram. Porque quando todos ouvirem, então ele virá. E às vezes a gente interpreta mal essa parte, porque a gente pensa: não, então todo mundo tem que se converter, todo mundo tem que aceitar Jesus e aí ele virá. Não, todos têm que ouvir, porque a gente sabe que infelizmente nem todos vão aceitar. E Deus nos deu o direito, né, do livre-arbítrio para que nós pudéssemos escolher a salvação e não a perdição, né? Como no Antigo Testamento, ali em Deuteronômio, Deus fala para o povo: escolham a bênção para serem abençoados e não a maldição. Então, se a gente cumpre o mandamento, a gente é abençoado. Se a gente anda no caminho do Senhor, a gente é abençoado. Mas se a gente escolhe o caminho largo, se a gente escolhe viver uma vida longe de Deus, é óbvio que essa vida não vai ser uma vida de bênçãos, não vai ser uma vida debaixo da proteção do Senhor, né? Porque quando nós estamos caminhando com Deus, independente da circunstância, da dificuldade que a gente está passando, a gente sabe que Ele está nos guardando e que a nossa salvação, ela é eterna, a nossa vida é eterna, não é somente essa terra. Então nós temos esse consolo e essa esperança. Mas quando nós estamos longe de Deus, nós estamos à nossa própria conta e nós estamos, então, na mão do inimigo. Se nós estamos longe de Deus, debaixo da proteção dele, né? Então, a nossa escolha vai definir as consequências que nós vamos viver. Mas, quando a gente fala de evangelizar, quando a gente fala de evangelismo, aqui nós também temos uma escolha. Nós podemos ir
ou nós podemos não ir. Mas a palavra deixa bem claro o que Jesus disse: vão por todo mundo e preguem a toda criatura. Jesus estava dando uma ordem clara: vão, preguem. Não diz que seria confortável, não diz vai só aonde é perto para ti, vai só onde tu te sente bem. Mas ele disse: vão e preguem a todos. Ah, mas eu quero pregar só para mulheres. Ah, mas eu quero pregar só para homens. Ah, mas eu quero pregar só para as crianças. E Jesus diz: preguem a toda criatura. É claro que no evangelismo na rua a gente tem regras. Meninas abordam meninas, meninos abordam meninos, por uma questão de segurança, né? E de prudência. Mas nós temos que pregar a todos. E muitas vezes a gente pode pregar sem falar uma palavra. E, de fato, esse é o evangelismo que eu creio que ele é mais impactante. Porque quando a gente prega com a nossa vida, no nosso ambiente de trabalho, no ambiente da escola, nos ambientes sociais comuns, né, que nós convivemos com pessoas em todo o tempo, quando nós evangelizamos através da nossa vida, do nosso comportamento, né, transformado pelo Espírito Santo, aí nós realmente geramos impacto na vida das pessoas. E um testemunho muito real disso foi quando eu voltei, né? Eu voltei para os caminhos do Senhor. E quando eu voltei, toda a minha família, a gente sempre foi um cristão, né? Mas a gente era de ir nos cultos uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses. Então a gente sempre foi, como eu posso dizer, a gente nunca foi muito firme e enganjado na igreja local, né? E eu sempre tive uma fé em Deus, mas não aquela fé que me fazia realmente obedecer e não aquele amor que realmente me fazia obedecer e buscar o Senhor. Então, na minha adolescência eu me desviei, como vocês já sabem, já tem alguns vídeos falando sobre isso, né? E quando eu voltei, comecei a realmente dar liberdade para o Espírito Santo me transformar, me curar, né? E realmente comecei a viver o que a palavra dizia. E esse testemunho, a minha vida, a minha transformação, o meu comportamento impactou de tal forma a minha família que hoje, para a glória de Deus, todos meus irmãos, meu pai, são todos firmes, né, na fé. Todos servem a igreja, todos engajados na igreja local. Então, é algo que a nossa vivência, né, o fato da gente realmente estar vivendo a palavra, isso impacta as pessoas. Isso faz com que as pessoas também queiram viver uma transformação, viver os planos de Deus, né, para a vida delas. Então, a gente tem que ser o tipo de pessoa que impacta as pessoas através da nossa vida, porque nós temos que viver de acordo com o que a palavra nos diz. E isso acaba confrontando as pessoas, mesmo de uma forma indireta, porque eu não estou dizendo que o que você está fazendo é pecado, mas se você me perguntar por que eu não estou fazendo, é porque eu quero agradar o meu Pai, eu quero agradar a Deus e eu quero permanecer na presença dele. Então, esse tipo de evangelismo, ele realmente impacta e faz com que as pessoas queiram vir para Cristo. Mas, além disso, nós temos o evangelismo prático, né? O evangelismo em que a gente vai às ruas, a gente aborda as pessoas, a gente conversa, a gente fala do amor de Jesus. E eu não sei se é uma impressão minha, mas eu creio que é algo que tem acontecido muito de as campanhas evangelísticas terem diminuído muito nas igrejas. Na minha igreja local da minha cidade, eu vejo que antigamente tinha um movimento muito maior e hoje em dia, infelizmente, é um movimento que diminuiu. O evangelismo nas ruas, os cultos públicos, enfim. E isso é um alerta, porque nós temos que resgatar os perdidos. Jesus nos mandou, né? Ele deu uma ordem, ele falou: vão. Porque a vontade de Deus é que nenhum se perca e que todos sejam salvos. E essa tem que ser a nossa vontade, como eu já disse. E aqui na base nós tivemos o evangelismo no planeta, né? Tivemos o evangelismo no carnaval e foi incrível, assim, quantas pessoas a gente encontrou, sabe? E as pessoas, assim, gente, desesperadas para ouvir do amor de Deus, desesperadas por um abraço, desesperadas para, sabe, serem vistas, serem ouvidas,
Então foi maravilhoso demais o que Deus fez. Inclusive, uma das meninas que eu evangelizei, ela aceitou Jesus, então foi a minha primeira vez, né, fazendo a confissão de fé com alguém. Foi especial demais para mim esse ano, esses evangelismos, né. E foi incrível porque foi o Espírito Santo, sabe, fazendo através de nós, porque nós sabemos que nós não temos capacidade e não temos palavras bonitas e eloquentes para convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo, mas é o Espírito Santo que faz isso. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de ir, a gente diz: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho as palavras mais bonitas, mas vamos, eu vou, né? E o Espírito Santo, ele fala através de nós. E foi exatamente isso, porque depois que eu fiz a oração de confissão de fé com a menina, ela, peguei o Instagram dela para recomendar uma igreja e tudo para ela congregar, porque ela não é daqui da cidade. E eu fiquei assim, meu Deus, que loucura, tipo, o que o Senhor falou? Porque eu nem me lembrava mais o que eu tinha falado para ela, e eu expliquei o plano da salvação, me lembro assim por cima, plano da salvação, falei quanto ela era amada, coisa simples, né? Mas que o Espírito Santo tocou o coração dela e ela foi salva para a glória de Deus. Então, a gente tem que se colocar nesse lugar de obediência e a gente sabe que obedecer não é fácil, mas a gente sabe que o Senhor honra a nossa obediência. Então, quando Ele fala vai, a gente vai e Ele faz, né? Então, resumindo, o que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos ir, nós precisamos evangelizar. Não importa se é como a gente vai aqui numa festa do mundo, se a gente vai resgatar os perdidos ali, lembrando que não vá sozinho, tem que ter um treinamento antes, pelo amor de Deus, não vá se meter numa festa para evangelizar se você não está pronto para isso, né? Ou no carnaval, como a gente foi, evangelizando as famílias, né? Na praia de dia, também algumas famílias que nós encontramos à noite, né? Nas praças. Então, a gente tem que ir no nosso bairro, a gente tem que ir na nossa cidade, a gente tem que ir até os confins da terra. A gente tem que levar a palavra, pregar, porque foi isso que Jesus nos ordenou. Então, o que eu quero te dizer, de novo resumindo, vai, pregue a palavra, né? Permita que o Espírito Santo te use e que muitas almas sejam salvas, sejam resgatadas através da sua vida, em nome de Jesus. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal e até a próxima. Deus te abençoe.